Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do quarto bimestre de Sociologia. Hoje a gente vai falar sobre identidade. Para começar, eu quero ler para vocês um poema do autor brasileiro Ferreira Goulart, que tem por título Traduzir-se e diz mais ou menos assim: Uma parte de mim é todo mundo. Outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Bom, gente, neste poema, o poeta brasileiro Ferreira Goulart mostra uma série de paradoxos. Quem somos? Como nos percebemos? Como os outros nos percebem? Quem é o outro? Além de apontar esses paradoxos, ele também trata da nossa estranheza diante de vários de nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. Quando falamos em identidade, é importante voltarmos o pensamento para a Grécia Antiga, que é a frase do oráculo de Delfos: Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, o autoconhecimento é a fórmula para as descobertas e para que sejam encontradas respostas para vários dilemas. Dizer quem somos não é nada fácil. Somos seres em si, mas também seres no mundo. E o dilema sobre o sentido do ser ficou bem expresso na frase de Hamlet. Ser ou não ser, eis a questão. Quantos de nós ficamos sem saber o que responder diante da pergunta inicial do perfil do Orkut? Quem sou eu? Coloca-se nome apenas? Sobrenome? Profissão? Escolaridade? Onde mora? O que gosta ou não gosta? Há múltiplas respostas para essa pergunta e todas elas se referem à identidade. O que seria a identidade? O conceito de identidade é um conceito amplo. Para Ana Mercedes Bock, identidade é o que permite a alguém se reconhecer e se posicionar no mundo, ou é a consciência de si, de sua singularidade, de sua exclusividade em relação aos outros. Outros autores ampliam esse conceito dizendo que identidade se refere às nossas características externas e visíveis, aos aspectos que os outros podem ver, ou seja, a impressão que deixamos nas pessoas ou que aparentamos ser, nosso comportamento. Refere-se também às nossas qualidades sociais e emocionais. O conceito de identidade também diz respeito aos modos de interação entre pessoas, como também aos papéis que uma pessoa se atribuiu e adotou para funcionar na sociedade. Somos conhecidos pelas funções sociais que desempenhamos. Quando falamos que a identidade se constrói em relação a outras pessoas, já mencionamos um importante aspecto dela, sua dimensão relacional. É a outra pessoa que nos constitui, que diz quem somos, que nos estabelece valores e nos define esteticamente, intelectualmente, profissionalmente. Dependemos, portanto, do olhar da outra pessoa para nos constituirmos enquanto sujeitos, ou seja, para que nossa identidade se estabeleça. O primeiro outro que nos constrói é a mãe. Inicialmente, nos identificamos com ela, para lentamente irmos nos diferenciando e escolhendo outros objetos de identificação, porque a identidade se constrói dessa forma, com aproximações e distanciamentos. Falando de identidade, nós também temos a identidade de gênero. Bom, para a ciência biológica, o que determina o sexo de uma pessoa é o tamanho das suas células reprodutivas. E só, biologicamente,
Isso não define comportamento masculino ou feminino das pessoas. O que faz isso é a cultura, a qual define alguém como masculino ou feminino. Isso muda de acordo com a cultura de que falamos. Mulheres de países nórdicos têm características que para a nossa cultura são tidas como masculinas. Ser masculino no Brasil é diferente do que é ser masculino no Japão ou mesmo na Argentina. Há culturas para as quais não é o órgão genital que define o sexo. Ser masculino ou feminino, homem ou mulher, é uma questão de gênero. Logo, o conceito básico para entendermos homens e mulheres é o de gênero. Para entendermos melhor sobre essa questão de identidade de gênero, vamos assistir agora a um vídeo do portal Brasil Escola sobre o assunto. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia, e hoje nós falaremos sobre identidade de gênero. Antes de começar minha aula, quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Deixe o sino ativado para receber as notificações de novos vídeos quando sair aqui no nosso canal. Vamos lá? Olha só pessoal, hoje um tema super polêmico, identidade de gênero. Antes de começar, eu já quero deixar você aqui já antenado algumas questões introdutórias para a gente não ter algumas confusões. A primeira é a seguinte, o tema é identidade, nós não estamos falando aqui agora sobre orientação, que é uma temática de uma outra videoaula. Estamos falando a respeito de identidade de gênero, a ideia de nos portar em sociedade. Um parênteses importante é entender rapidamente que quando eu citei a ideia da orientação de gênero, nós não estamos falando de opção sexual. Nós estamos falando pela qual os indivíduos em uma sociedade vai ter gosto, vão ter necessariamente atração. Isso é orientação. Não tem nada a ver com o tema que nós vamos discutir aqui hoje. Beleza? Primeiro ponto. Fala-se muito, pelo menos pelas redes sociais, pela internet, de ideologia de gênero. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de atentar a você, nosso aluno aqui, que acompanha nosso canal sempre, que nós sempre preparamos nossas aulas em cima de referências históricas e referências bibliográficas. Nós não utilizamos senso comum para explicar as questões. E, portanto, a ideia de ideologia de gênero não tem fundamento teórico nenhum, acadêmico, conceitual disso. Porque quem usa o conceito, ideologia de gênero, quer dizer, ou pelo menos de maneira mais pejorativa, a ideia de que gênero, ou pelo menos as formas de ser homem ou não ser, ou se identificar como, seriam invenções de teóricos ou coisa desse nível. Na verdade não, na verdade nós usamos o conceito identidade de gênero. Então identidade justamente porque nós estamos falando de uma forma de consciência, onde cada indivíduo vai atribuir sua consciência. Segundo ponto polêmico, que esse também é importante, é que nós vivemos num mundo homofóbico. E uma das características da homofobia, além de tantas outras, por ser violência, são os indivíduos incorporar ou naturalizar certos discursos e acreditar que esses discursos eles são, por serem incorporados, socialmente naturais, já que eles não são criados. E nós estamos falando justamente disso, nós vamos tentar desconstruir um pouquinho dessa homofobia cultural que nós tanto reproduzimos em sociedade, certinho? Vejamos uma coisa, toda vez que usarmos o termo identidade de gênero, imagina que você tem um documento onde você se identifica diante dele. Essa identificação, ela pode ser uma identificação plural, ela pode ser uma identificação única, exclusiva. Mas estamos falando como você se identifica, não como eu identifico você ou outra pessoa. Por quê? Porque é muito fácil, é muito confortável para nós identificarmos outras pessoas, dizer isto é homem, isto é mulher. Não. Na verdade, nós estamos falando na forma como cada indivíduo produz individualmente a sua forma de consciência perante uma sociedade. Então, nós não estamos citando a maneira pela qual eu enxergo vocês ou eu enxergo outro ser humano. É como nós nos enxergamos, ok? Particularmente, é uma ideia de sentir-se como você se sente. E aí, pensemos a respeito desse conceito a partir de um teórico, que foi o primeiro grande teórico a saber diferenciar isso nos anos 60, chamado Robert Stoller, norte-americano, que vai produzir a ideia de que sexo e gênero são duas coisas diferentes. Mas atente-se numa coisa aqui comigo. Quando falamos desse processo de internalização, nós estamos falando como que ao longo de uma experiência, de uma vida em sociedade, cultura, hábito, valores, nós vamos internalizar o que nós somos em questão de gênero. Portanto, falamos a respeito de questões e significados que associamos à nossa sexualidade. Não podemos
nunca pensar identidade de gênero sem entender primeiro o que é sexo, certo? Sexo é o que classifica os seres humanos devido às suas questões anatômicas, fisiológicas e morfológicas. Por exemplo, que separa os seres humanos dentro de uma característica bem geral, animalesca mesmo, de macho e fêmea. Mas diferente dos animais, nós temos grau de racionalidade. E esse acréscimo de racionalidade, poder de escolha, poder de identificar-se, poder de atribuir consciência ao que fazemos, nós também temos gêneros. E os gêneros são classificações como a sexualidade está de acordo com esse gênero. Por exemplo, como eu, João Gabriel, me identifico em relação à minha orientação sexual, à minha sexualidade. Você já notou até agora que são três coisas diferentes? Nós já falamos que sexo são as diferenças do ponto de vista biológico, anatômico e fisiológico que cada ser tem, classificados em macho e fêmeas. Aí vem questões de cromossomos, né? Aí vem a questão, por exemplo, anatômica, como o aparelho sexual de cada ser, mas tem também a questão como nós nos identificamos diante da sexualidade, por isso, identidade de gênero. Aí vem outra questão, orientação, que eu citei no início da aula, é outro aspecto completamente diferente, porque a orientação está ligado a como o indivíduo sente prazer ou sente atração em relação ao gênero, não necessariamente o que cada pessoa é. Por exemplo, eu, João Gabriel, sou homem, me identifico como homem. Portanto, esta é a minha identidade de gênero. Orientação é outro quesito. É do que eu sinto atração. Eu sinto atração por mulheres, logo, a minha orientação sexual é heterossexual, heteroafetiva. Compreende? São coisas completamente diferentes. Então, a identidade de gênero é a forma como nós nos identificamos e construímos significados sociais ao sexo. Destaque aqui, meninos, ó, sexual, é uma coisa social. O que eu quero dizer com isso? É a forma como ao longo de uma experiência, da minha vivência, da minha relação com o mundo, eu identifico o meu corpo em relação à existência. Portanto, falamos de gênero, significados sociais. De maneira clássica, de maneira bem geral clássica, podemos fazer uma associação para pessoas cis ou trans. O que seria isso? Para você não confundir. Lembramos mais uma vez, não estou citando aqui nada em relação à orientação. O que o indivíduo sente atração. Independente disso, esquece. A questão é como que o indivíduo se associa em relação ao gênero. Por exemplo, cisgênero, do conceito cis mesmo, vindo do grego, cis significa do mesmo lado. Como assim? É a forma como o indivíduo cisgênero ele se identifica de acordo com o sexo do seu nascimento, com o gênero, aliás, do seu nascimento. Por exemplo, eu, João Gabriel, nasci, me identifico desde criança como homem, fui educado assim, entende? Vivi numa família que, cria essa expectativa sobre o meu gênero, portanto, cisgênero. A imensa maioria das pessoas que são afetivos, estão ligados à orientação, são cisgênero, pessoas que se identificam. Mas veja uma coisa, isso não determina. Por exemplo, uma pessoa pode se identificar como homem, viver como homem, ter papéis de homem em sociedade, aquilo que culturalmente é a aparência de homem, entende? Barba, cabelo curto, um tipo de roupa padrão, mas ele ter uma orientação sexual, por exemplo, homoafetiva. Exemplo, 2 homens ou 2 mulheres que se identificam como mulheres sentem atração. 2 mulheres, 2 homens, 2 homens. São cisgêneros, mas pessoas que têm uma orientação sexual não hétero, mas homoafetiva. Tá claro os conceitos? E aí que eu quero que você entenda então que o trans, diferente do cis, é aquele que está transformação, diferente, é o contrário. Por exemplo, uma pessoa que ela tem um gênero associado ao seu nascimento, mas ao longo da sua prática, da sua existência, da sua vida, ela modifica, ela difere do gênero de nascimento. Então, portanto, suponhamos aqui, eu, João Gabriel, homem, em uma certa fase da minha vida, não começo a me identificar mais com o corpo que eu tenho, mas com o gênero no qual eu tenho. Portanto, passo a viver como uma mulher. Podendo ou não fazer mudanças, por exemplo, corpóreas, sei lá, vamos colocar prótese ou alguma coisa desse nível. Essas modificações vão me colocar agora em sociedade como mulher. Essas modificações, então, me levam à ideia de ser uma pessoa trans. Transformei meu gênero, tá claro? Só pra gente concluir, eu gostaria de recapitular uma coisa que eu falei no início da aula. Identidade de gênero está pela forma como você, indivíduo, de maneira subjetiva, no mundo,
cria as suas formas de identificação. Portanto, não é válido dizer o que o outro acha que você é. Até porque, por ter uma sociedade extremamente violenta no quesito, né, sexualidade, diversidades, pessoas inculcam ou mesmo retraem suas formas de identidade ou sexualidade devido às formas de violência. E onde isso acontece? No trabalho, na escola, na rua, né, nos ambientes de relacionamento familiar. Então, portanto, é a forma como o indivíduo ele se identifica em sociedade, correto? E nós não falamos, né, a respeito de orientação, que é uma outra temática. É uma temática mais vinculada às atrações, beleza? Sexo e gênero, duas coisas diferentes, lembra? Associe gênero a uma questão social e sexo a uma questão biológica. Bom, pessoal, foi essa a nossa aula sobre identidade de gênero. Tema polêmico, né? Se você gostou, deixa um like aqui pra mim. Não se esqueça, nós temos alguns links na descrição para você aprofundar sobre esse tema. Nos acompanhe também nas redes sociais. Vai lá no nosso Facebook, no nosso Instagram e no nosso Twitter. Aguardo você no nosso próximo encontro. É isso, gente. Não se esqueçam de fazer as atividades 3 e 4 da nossa apostila, ok? Até a nossa próxima aula.